Na declaração doutrinária, nós estamos conversando sobre Deus Espírito, né? Estamos agora, já vimos Deus único, Deus Pai, Deus Filho e agora Deus Espírito Santo. Então tem aqui, olha, a declaração, eu vou ler toda a declaração, depois a gente pode destacar alguns itens. Então tá aqui. No dia de Pentecostes, isso é a declaração falando, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo, ele, o Espírito Santo, se manifestou de maneira singular, única, não repetida, né? Quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito, passando a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Essa é a declaração. Então, rapidamente, a gente pode comentar o seguinte. Quando diz no dia de Pentecostes, isso era uma das festas anuais dos judeus, onde juntava judeus e gentios de várias partes do mundo. Não é do mundo todo, mas de várias partes do mundo iam estar ali em Jerusalém. Em cumprimento final da profecia. Isso quer dizer o seguinte, a profecia dita pelo profeta Joel. Lá, Joel, capítulo 2, né, na linguagem profética, né, e ele até confunde até algumas pessoas, porque a linguagem profética ela ela é uma ilustração, ela é figurada, né? Então lá, por exemplo, diz assim, no último dia, fala que o céu vai escurecer, a lua, tem lá uma série de coisas sobre isto, mas é uma linguagem profética. Então não precisa cumprir literalmente aquela linguagem, é como se fosse uma poesia falando a respeito de algum aspecto, tá? Mas ali era o cumprimento, o que ocorreu ali em Jerusalém, era o cumprimento do que estava sendo dito pelo profeta Joel. Aqui também diz na declaração doutrinária, em cumprimento final da profecia e das promessas quanto à descida do Espírito Santo. A promessa pode estar relacionado a que Jesus prometeu também em Atos 1:8, descerá sobre vós o Espírito, tanto em Jerusalém, quanto na Samaria, quanto na Judeia, até nos confins da terra. Jesus falando, Atos 1, versículo 8. Jerusalém, Judeia, Samaria e confins do mundo. 4 lugares. Para o judeu, o número 4, tem a ver com o mundo, os 4 cantos do mundo. Tá? Os 4 cantos do mundo. O judeu, naquela época, por não conhecer a ciência, o judeu e vários outros povos tinham a ideia de uma terra plana. Tá? Terra plana. Então, os 4 cantos do mundo, quando terminava, né, era um abismo, mas era plano, tudo era plano. Né? Não conhecia nada da ciência, não conhecia nada de cima, né, para ver o redondo da Terra, essa coisa toda. Então, o número 4 significava mundo, os 4 cantos do mundo. Então, nesses 4 lugares, Jesus menciona que o Espírito desceria. E desceu, né? Desceu quer dizer, se manifestou. Ele se manifestou também em outros lugares? Sim, claro. Entende? Se manifestou e tem se manifestado e sempre se manifestou, mesmo antes do cristianismo. O Espírito sempre atuou, né? Mas houve em Jerusalém, que é o capítulo 2, houve essa descida especial lá em Samaria, na Judeia e nos confins da terra, que foi em Éfeso, né? Com o apóstolo Paulo, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ele se manifestou de maneira singular. Ele era o próprio Deus e se manifestou de muitas maneiras, né? Deus se manifestou sempre de muitas maneiras. Sempre se manifestou com a função do Espírito em todo o tempo, convencendo, convertendo e santificando, tá? Então, isso é algo a se considerar quando estamos analisando essa declaração doutrinária. Aí a declaração diz, quando os primeiros discípulos foram batizados no Espírito,
passando a fazer parte do corpo de Cristo. Veja só, batismo do Espírito Santo é a maneira de dizer da imersão, né? Imergir é a entrada. Não, antes de explicar sobre isso, deixa eu seguir aqui essa sequência. Acontece em todo novo nascimento. Batismo do Espírito acontece em todo novo nascimento. A pessoa morre, submerge, batiza na água, ele entra, ele imerge na água e depois emerge da água, né? Mesmo que não seja uma coisa física, tá? Mas quer dizer, esse batismo morreu para uma nova vida. Muito antes, durante e depois de Cristo. No Antigo Testamento, toda pessoa que nascia de novo passava por esse batismo. Entendeu? É usado mais essa linguagem no Novo Testamento, mas essa experiência é de sempre. Toda vez que alguém se arrependia, o Espírito então vinha e convertia essa pessoa. Isso é esse batismo, é a integração dessa pessoa no corpo de Cristo. Aqui, na descida dele em Jerusalém, isso aconteceu, né? Batizou muita gente também naquela época. Aqui tem imersão no corpo de Cristo, a entrada na igreja dos salvos de todos os tempos, né? Cristãos e não cristãos, todo salvo. Para mim esse é um exemplo que serve para todos. Lembra de Melquisedeque? Não era cristão, ele não era do judaísmo, mas era sacerdote do Deus Altíssimo. Esse era um salvo. Não era cristão, não era judeu, mas foi imerso no corpo de Cristo. Os salvos de todos os tempos, de todos os lugares. Aqui tem suas outras manifestações constantes no livro de Atos dos Apóstolos, né? Ele ainda se manifestou em Samaria, Judeia e os confins do mundo. Confirmam a existência de universalidade do dom do Espírito Santo a todos que creem em Cristo. Isso demonstra, não é, o fato dele ter se manifestado principalmente, digamos assim, de uma maneira registrada na Bíblia, nesses 4 lugares, onde Lucas quer mostrar que aquilo que Jesus falou se cumpriu, e se cumpriu também em Paulo, lá em Éfeso, tá bom? Então, isso demonstra o seguinte: primeiro, o amor de Deus para com todo o mundo. Segundo, o desejo de salvar todo mundo sem exceção. Porque ele falou, né, em vários idiomas, onde tinha pessoas de vários países, várias nações, naquele dia ali em Jerusalém. Muita gente em vários países, de vários países, ouviram, né, o evangelho através daquela manifestação do Espírito. O esforço da graça em alcançar todo mundo. Não é exigido que conheça Jesus Cristo. Isso não é exigido. A gente é que usa esse negócio, tá? É uma maneira pretensiosa de dizer: se você não for cristão, você não está salvo. Então tem que conhecer Jesus, tem que crer em Jesus. Ora, no Antigo Testamento ninguém sabia quem era Jesus. Mas todos passavam pelo novo nascimento, ou seja, todos que eram convencidos do pecado, de que eram pecadores e queriam mudar, né? Todos passaram pelo novo nascimento e foram salvos. Fala para mim que eu falei nesse instante de Melquisedeque. Fala para mim que Melquisedeque sabia quem era Jesus. Não sabia. Fala para mim que no Antigo Testamento as pessoas sabiam quem era Jesus. Não sabiam, eles esperavam. Era um líder guerreiro que iria libertar Israel. Entendeu? Não a exigência do conhecimento de Jesus, tá? Então essa é a declaração, uma das declarações a respeito do Espírito Santo, que vale a pena a gente refletir, tá bom?